Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. Pai, ilumina os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito, Senhor, e nós temos o compromisso de colocarmos em prática tudo que nós aprendemos contigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu é o Senhor das nossas vidas, Jesus, de todos os nossos relacionamentos, de todos os nossos, em tudo que nós nos envolvemos, nossos ministérios, nossos negócios, todos os nossos relacionamentos. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Nós te engrandecemos aqui nesse lugar. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos muita gratidão ao Senhor, Pai. Onde nós estaríamos se não fosse a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua proteção, as Tuas revelações? Onde nós estaríamos, Senhor? Obrigada, Pai. Nós temos muita gratidão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Nós estamos dando continuidade à série Emocionalmente e Espiritualmente Forte, que começamos na semana passada, fazendo esse estudo, capítulo por capítulo, do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson. Novamente, esse livro está disponível no link do website deles. Esse link está aí na descrição desse vídeo. Você consegue clicar e lá no ministério dele, diretamente, esse link te leva lá e você faz o download do livro gratuitamente, leva numa gráfica, manda imprimir e você vem aqui conseguir acompanhar esse estudo com a gente. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo mais e mais pessoas imprimindo esses livros. Eu tenho distribuído esse livro para várias pessoas e eu tenho muita felicidade no meu coração de saber que esse conhecimento tão precioso, tão valioso, está sendo espalhado e pessoas estão tendo acesso a esse material tão precioso. Hoje vai ser a parte 7 e o título da mensagem de hoje é o título do capítulo 6, né? O título do capítulo 6 é A Fonte de Revelação de Paulo. E vai ser acredito que vai edificar bastante a sua vida. Novamente, nós não estamos fazendo a leitura literal do livro, não é um audiolivro. A gente está falando sobre cada capítulo à medida que a gente vai passando por eles. E eu cito algumas coisas, né, na íntegra. Eu leio algumas coisas do capítulo, mas eu não estou fazendo a leitura integral do livro todo. A gente está compartilhando aqui. No início desse capítulo, ele compartilha o seguinte: o apóstolo Paulo recebeu de Deus a planta, o mapa da fundação da igreja primitiva, né? E isso inclui os dons, as funções, as operações do Espírito que a gente viu lá em 1 Coríntios 12, a gente viu isso na semana passada, né? Então, ele fala uma coisa muito legal que é muito interessante. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai e Paulo recebeu as revelações, né, do mapa da fundação da igreja primitiva. Ele recebeu de Deus esse alimento. A gente vai ver a fonte dessa revelação, né? O link que existe entre orar em línguas e receber revelação de Deus. Maravilhoso demais. Ele fala que Paulo não recebeu esse conhecimento revelado que ele recebeu só porque ele era um apóstolo. Não, ele recebeu o conhecimento revelado porque ele decidiu por si mesmo, ele fala isso no capítulo 6, ir bem profundo em Deus e ir o mais longe possível que ele pudesse ir para receber tudo que Deus tinha para ele. Agora, eu não sei você, né? Como a gente falou ontem, né? Que o orar em línguas para edificação pessoal é o dom que Deus deu para nós usarmos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele colocou dentro do nosso poder. Eu posso orar em línguas o quanto eu quiser, né? Então ele fala que, eu não sei você, mas como Paulo, né, eu quero ir profundo com Deus, mais e mais profundo com Deus. Eu quero receber tudo que ele tem pra mim, tudo que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, né? E essas bênçãos já são nossas. Agora, ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio e nós precisamos cooperar com o Espírito Santo para a renovação da nossa mente acontecer, para nós amadurecermos espiritualmente, para nós conseguirmos acessar essas bênçãos que ele já nos deu.
Então, assim como Paulo, eu quero ir profundo, né? Não me comparando com Paulo de forma nenhuma, nós não podemos nos comparar com ninguém, né? Mas Paulo é um grande exemplo para mim de uma pessoa que foi bem profundo nas coisas de Deus, né? E Senhor, eu coloco a minha vida toda no altar, eu não faço reservas de nada, eu não seguro nada do Senhor, tá tudo aqui, me transforma, eu quero crescer contigo, eu quero crescer no meu conhecimento do Senhor, na minha intimidade contigo, eu quero acessar tudo o que o Senhor quer que eu acesse. Tem muitas coisas que Deus quer que nós acessemos, né? Mas para que nós tenhamos acesso a essas coisas que Ele já acessemos, eu não sei se ficou bom, mas é que Ele quer que a gente tenha acesso às coisas que muitas coisas que Ele já nos deu, mas nós precisamos crescer espiritualmente para poder acessar essas bênçãos, não é? Porque a gente vê, você não pode vou dar um exemplo para você, imagina que você tem um bem, né? Vamos supor, um carro, né? E aí esse carro, imagina que você tem um filho de 2 anos de idade, 10 anos de idade, você tem um filho de 10 anos de idade e você coloca esse carro no nome do seu filho, né? Legalmente falando, esse carro é do seu filho, não é verdade? Esse carro é do seu filho, mas com 10 anos de idade, o seu filho não pode pegar, não tem maturidade suficiente, não tem ainda os reflexos desenvolvidos, ele não tem ainda uma inteligência emocional desenvolvida suficiente, ele não tem nem o cérebro desenvolvido suficiente todo, ele não consegue, ele não tem condições dele ser responsável por um carro, né? Então, por mais que esse carro seja dele legalmente falando, para que ele possa receber a sua confiança de você entregar as chaves na mão dele para ele dirigir sozinho, você vai precisar esperar essa criança amadurecer, crescer, né? Nos Estados Unidos, com 16 anos, você já é considerado maduro para dirigir. Aqui no Brasil, 18 anos, você vai precisar esperar essa criança chegar numa idade onde é legalmente possível essa criança ter acesso a esse veículo, então conduzi-lo de uma forma em segurança. Então, Deus já nos abençoa com todas as bênçãos nos lugares celestiais, mas bebês cristãos ficam muito limitados no que eles acessam. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre bebês cristãos, né? Que a gente precisa amadurecer espiritualmente para a gente acessar coisas que Deus já nos deu. Ele quer que a gente tenha acesso, Ele quer que a gente desfrute de muitas coisas, né? De tudo que Ele já nos deu, mas nós precisamos amadurecer para isso, não é? Então ele fala aqui que Paulo falou, né, nesse capítulo sobre o que é ser um cristão carnal, um cristão imaturo, né? Um cristão carnal, ele não consegue receber, entender, discernir as coisas espirituais, ele não consegue, ele fica muito limitado à carne, aos pensamentos carnais. O que são os pensamentos carnais? São pensamentos racionais que envolvem o intelecto, até as emoções, o livre-arbítrio, mas só numa esfera carnal. Eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu toco, eu só consigo discernir o aqui e agora. Eu não consigo discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, o conhecimento revelado é um conhecimento que Deus nos dá dentro do nosso espírito e a nossa mente vai renovando na palavra de Deus para conseguir pegar esse entendimento que foi revelado dentro do nosso espírito. Se a mente está carnal, só nas coisas do aqui e agora, essa mente não vai conseguir, se uma pessoa imatura espiritualmente não vai conseguir discernir coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo. Numa situação que alguma coisa faz, numa situação onde alguém faz alguma coisa de errado para você, para uma pessoa, né? Se essa pessoa, ela tem amadurecimento espiritual, se ela desenvolveu algum crescimento espiritual, intimidade com Deus, ela tem conhecimento revelado sobre amor ágape, essa pessoa não vai considerar aquela coisa errada que foi feita a ela. Ela tem um entendimento espiritual ali da situação e ela vai falar, não, por mais que essa pessoa tenha feito alguma coisa pra mim que possa ter sido desagradável, ou até mesmo injusto, né, que não se deve fazer por alguém, eu não vou prestar atenção a uma coisa feita errada pra mim, eu não vou dar atenção a isso. Isso é um sinal de uma pessoa que conhece o amor ágape, que ela discerne o amor ágape, né? E se você colocar essa mesma situação pra uma pessoa que não tem discernimento espiritual, que não tem crescimento espiritual, ela vai focar na injustiça que foi feita. Ah, mas isso não é justo. Não, mas isso não é certo. E ela vai focar, mas aí ela vai focar na situação. Mas como é que foi então que aconteceu? Ela vai focar no problema, ela vai focar nas coisas carnais. Ela não vai conseguir discernir o espiritual. E se você falar, não, mas você tem que... O amor não presta atenção nas coisas de errado feita a você. Mas ela fala, não tem como. Vai pensar que eu sou bobo. Essa pessoa não adquiriu ainda um discernimento espiritual. Então a gente vê
E por isso que Paulo falou, vocês são carnais, eu não consigo comunicar coisas espirituais a você. Então, né, não tem como você empurrar uma coisa em alguém. Então, o conhecimento revelado, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento no conhecimento revelado, ele acontece à medida que a gente ora em línguas e aí e medita na palavra de Deus. Então, nós estamos nos expondo à palavra de Deus, né, informações, os pensamentos de Deus, nós estamos nos expondo aos pensamentos de Deus, que são informações ali, e aí a gente está lendo aquilo está entrando, o nosso espírito tá ali sendo exposto àquilo, o nosso intelecto tá lendo aquilo, a gente tá olhando e a gente ora em línguas ao mesmo tempo, olhando para a palavra, orando em línguas, e depois a gente segue orando em línguas, e aí o Espírito Santo pega aquelas informações, vai ministrando no nosso espírito e vai purgando a gente de pensamentos errados, vai limpar, vai fazendo a obra linda. A gente tá orando em línguas, o poder de Deus está ativo na edificação do nosso espírito. O nosso espírito está sendo edificado, está crescendo, a nossa mente está sendo mexida, ele vai lá e mexe nos nossos processos mentais, a nossa mente fica de fora, porque quando nós oramos em língua, o nosso entendimento não está envolvido, pra gente não atrapalhar, é pra gente não atrapalhar Deus. E aí a gente está orando em línguas, o Espírito Santo vai discernindo os nossos processos mentais, aí nós vamos dormir à noite, os pensamentos vão sendo selecionados, é muito lindo demais, vai havendo uma autorregulação dentro do meu sistema, o Espírito Santo vai fazendo a regulação dele, o meu sistema físico mesmo, que o meu cérebro processa a minha mente, né? Então os pensamentos de Deus que eu começo a pensar, processar, meditar, a minha mente o meu cérebro está registrando isso no físico mesmo, olha que lindo, que maravilhoso. Então o meu físico registra os pensamentos de Deus, aí vai havendo uma autorregulação no meu físico, né? Na minha fisiologia, no meu cérebro, então eu vou sendo completamente afetado pelos pensamentos de Deus, eu vou sendo transformada, né? E aí essa transformação é uma coisa progressiva, o conhecimento revelado é um conhecimento que é progressivo, né? Se nós andamos na luz que nós já temos, Deus vai nos acrescentando mais, vai nos acrescentando mais, vai nos acrescentando mais. E aí a vida vai ficando melhor, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então nós vamos andando em níveis maiores e maiores de liberdade, porque é uma liberdade muito grande. Você tá forte espiritualmente, você tá cheio da palavra e você não deixa uma ofensa, você já tá lá sendo construído pelo Espírito, né? Você tá construído no amor e você pratica o amor, você tá treinando as suas emoções na palavra, né? Você tá lá passando por um treinamento. Aí uma coisa que te fazem, que de repente até você não acha muito legal, que de repente foi injusto, alguma coisa assim, mas aquilo se torna pequeno. Não que a pessoa seja menor do que você, não é isso que eu tô falando, mas a situação em si, né? Você fala, não, mas é caro demais eu sair do amor, porque a lei do novo mandamento é a lei do amor. Então, eu vou, ao invés de eu revidar ou falar mal daquela pessoa e arruinar a reputação daquela pessoa, eu vou fazer o que Deus manda eu fazer, eu vou trazer aquela pessoa para a presença de Deus, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou abençoar aquela pessoa. E quando a gente faz isso, quando a gente escolhe o amor, Deus abençoa a gente. É lindo demais. Mas você percebe que é uma coisa progressiva, né? A gente vai se livrando da carne, aí vai tirando vícios, pensamentos errados, pensamentos de inveja, de comparação, de ciúmes, são coisas carnais. E aí Deus vai arrancando a gente disso, e a gente vai conseguindo andar em níveis maiores e maiores de liberdade. Eu não sei você, mas a minha maior ambição de vida é o ágape, é andar, porque o ágape é o próprio Deus. Lembra que a gente falou ontem que o ágape, ele não se dobra para ninguém, Deus não se dobra para ninguém. Então, quando você tá no amor ágape, você não manipula ninguém de forma nenhuma, você dá a preferência pro próximo. Tudo que tá lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Você tem paciência, você é bondoso. Então, habitando no ágape, o ágape não precisa se dobrar para ninguém. O ágape não... Porque Deus é o ágape. Deus não se dobra para ninguém. Preste atenção, não mistura o que eu tô falando. Não se dobrar a nada e a ninguém não significa não se submeter a pessoas. Não é isso que eu estou falando de forma nenhuma. Eu estou falando que o ágape, ele é tão forte, ele é tão puro, ele é tão Deus, que nada consegue vencer você. Você não precisa pedir licença para amar alguém. Ele não precisa se dobrar
né, para amar. Nós nos submetemos às pessoas. Isso é uma coisa que eu tô falando que é espiritual, né? Nós nos submetemos às pessoas. E exatamente o amor, ele submete. Ele não leva em conta, de repente, algo que foi feito errado a você. Ele é humilde. A humildade se submete. O orgulho não se submete. O amor não é orgulhoso. Então, se você habita no ágape, você tá seguro, né? E Deus, isso é o que Deus quer pra gente. E dentro do amor ágape tá o nosso sucesso. Tá a nossa prosperidade, tá a nossa cura, tá a nossa paz mental, porque Deus é amor e no amor não existe medo. O oxigênio do amor é tão poderoso, é tão sobrenatural, que nada que vem do diabo, nenhuma destruição consegue ficar, não consegue ficar. É maravilhoso demais. Lá em 1 Coríntios 3:3, né? 1 Coríntios, capítulo 3, eu tô falando, tem acento carioca e parece que é 13, né? Não. 1 Coríntios 3, versículo 3, Paulo define a carnalidade. Ele fala, porque vocês são carnais ainda. Porque enquanto existe entre vocês invejas e brigas e divisões, vocês não são carnais ainda e andam como seres humanos mortais, meros seres humanos, né? E a gente vê que Paulo rotulou inveja e brigas, né, contendas, como carnalidade, né? Então, quanto mais nós tratamos as pessoas com amor, mais nós deixamos Deus amar as pessoas através da gente. Meu Deus do céu. E quanto mais a gente faz isso, mais a presença dele se torna real para nós. Eu não sei vocês, mas o meu desejo é que a presença de Deus se torne mais e mais real e tangível para mim, mais e mais. A minha ambição é ficar mais e mais consciente de Deus do que eu sou consciente de qualquer outra coisa, até das pessoas que eu mais amo. Eu quero estar mais e mais consciente de Deus, da presença de Deus, porque Ele é amor. É maravilhoso demais, né? Então aqui na página, minha página vai estar diferente da sua porque a minha cópia está em inglês, mas ele fala que dentro desse capítulo, né, dentro da parte de Paulo, a definição de Paulo do cristão carnal, tem um capítulo que ele fala assim: quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu descubro que Ele quer o amor dele, que está lá descrito em 1 Coríntios 13, que esse amor seja feito pleno em mim. Olha só, que esse amor cresça em mim, que esse amor seja feito pleno em mim. E isso inclui não pensar nenhum mal de ninguém, ou não considerar nenhuma coisa que foi feita de errado a mim. Eu não presto atenção. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Isso é libertador demais. Você não considera nada de errado feito a você. Eu não considero nada que foi feito de errado a mim. Eu não presto atenção a nada de errado que foi feito a mim. Nós damos sempre ao outro o benefício da dúvida. Nós sempre acreditamos no melhor do outro. Gente, isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é tão forte. Uma vida firmada nisso, que é o amor ágape, é uma vida forte, é uma vida de segurança. Você vai construir famílias fortes, seguras, firmadas na rocha. Você vai construir relacionamentos firmados na rocha. A sua vida, a sua família vai virar um referencial para o mundo de saúde, de prosperidade, de paz, de restauração. Pessoas vão procurar você para serem restauradas, para encontrarem respostas. É tão maravilhoso, é tão segura essa vida. É maravilhoso demais. Aí ele fala que, então eu comecei também a descobrir que quanto mais profundo eu vou no ambiente de 1 Coríntios 13, eu encontro mais paz, confiança e certeza do meu pai, da experiência que eu tenho com meu pai. Isso é maravilhoso demais. É maravilhoso. É uma vida de segurança. É a maior terapia que existe. A palavra de Deus é orar em línguas. É a maior terapia que existe. O Espírito Santo é a maior terapeuta que existe. Ele vai implantando onde teve lá pensamentos tóxicos, experiências traumáticas, registros tóxicos na sua mente, no seu cérebro. O Espírito Santo vem e começa a faxina, começa a limpeza. Você vai lendo a palavra, meditando na palavra, conversando com Deus, orando em línguas. O Espírito Santo vai vindo, vai fazendo uma reprogramação mental, vai registrando novos rastros. Meu Deus do céu, novos rastros neuronais vão sendo registrados, impressos na sua mente,
no seu cérebro, né? Os neurônios são células do cérebro. Então, novos rastros neuronais vão sendo impressos dentro do seu cérebro. A sua mente, que é invisível, vai sendo renovada também, vai sendo transformada. E aí, quando o diabo vier com a tentação que ele costumava vir para você, e aquela tentação funcionava, ele apertava o botão, você já estava programado para aquele medo, ou para aquela ansiedade, ou para aquela ira, ou para aquela situação tóxica. Quando ele vier de novo, ele vai encontrar outro arquivo lá. Tem outro arquivo registrado, com licença, sai daqui. Com licença não, que nós não pedimos licença ao diabo. A gente fala, sai daqui. Aqui não mais. Aqui não mais, você não brinca mais comigo. Aqui tem um novo registro. A mente de Cristo está implantado aqui. E aí ele vai implantando a mente de Cristo em cada memória, cada pensamento. A sua mente vai sendo renovada. Deixa eu falar uma coisa para você. Os pensamentos positivos são muito mais poderosos do que os pensamentos negativos. Então, quanto mais pensamentos de Deus nós formos enraizando dentro do nosso sistema, quando a gente faz o nosso treinamento presencial, a gente fala muito sobre a formação de memórias. Então, quanto mais o nosso eu acredito que tem Ciência e Fé, tem uma série chamada Ciência e Fé, Mente Transformada. Eu acredito que eu falo um pouco sobre formação de memórias nessas séries. Então, quanto mais pensamentos de Deus nós implantamos dentro da nossa mente, consciente, inconsciente, dentro do nosso sistema, se registra dentro do nosso sistema, mais esses pensamentos vão expulsando, vão varrendo esses pensamentos tóxicos que ainda estão lá. E aí vai havendo essa limpeza maravilhosa. É maravilhoso demais, Deus, né? É comprovado já cientificamente que todas as manhãs nós temos milhões de células bebês, neurônios, células nervosas, células dentro do nosso cérebro, bebês, prontas para agarrar informações novas. É um termo que existe chamado neurogênesis. Neuro significa cérebro, gênesis significa começo. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia que nós acordamos, nós temos milhões de células disponíveis para novinhas, bebês, sem nada registrado, para a gente começar a registrar a palavra de Deus nelas e começar um processo lindo de transformação mental, transformação na nossa fisiologia e fortalecimento espiritual. É maravilhoso demais isso, né? É maravilhoso demais isso. E o nosso cérebro, vamos aproveitar para falar bem pouquinho. Existe um termo na neurociência chamado neuroplasticidade. Neuro significa cérebro, plasticidade significa maleabilidade, uma habilidade de mudança. Então, o nosso cérebro, por mais que possa ter tido algum dano, ou de medicamentos, ou de acidentes, ou de pensamentos tóxicos, esse cérebro é completamente reconfigurável. Então, com o que você pensa, e aí você segue a direção do espírito, obviamente, uma alimentação saudável, exercício físico, essas coisas ajudam. Mas, especialmente, muito mais importante, o que você pensa, essas coisas vão reconfigurando o seu cérebro. Ele vai se reconfigurando e ficando saudável, sendo restaurado, e a sua paz sendo restaurada, as suas emoções se tornando estáveis, sendo estabilizadas. Deus tem uma vida de estabilidade para nós, uma vida de segurança. Maravilhoso demais isso, né? Depois a gente vê lá, ele fala outra parte falando sobre a revelação da fonte de Paulo, né? Da fonte do conhecimento revelado dele, ele fala assim, então vamos descobrir a fonte da revelação do conhecimento revelado de Paulo. Depois a gente pode ir para Deus, né, por nós mesmos, para receber de Deus aquilo que só Deus pode nos dar, que é o conhecimento revelado, né? É maravilhoso demais. Lá em 1 Coríntios 2:7, ele falou que ainda que eu fale a sabedoria de Deus em mistérios e até os mistérios escondidos, na sabedoria escondida que Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, que nenhum dos príncipes desse mundo souberam, porque se eles tivessem sabido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele fala assim, por que isso? Porque se os príncipes desse mundo tivessem conhecido os mistérios de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E ter sido crucificado foi necessário para Jesus morrer e ser ressuscitado por nós, né, no nosso lugar. Então, o diabo caiu na armadilha de Deus. Muito lindo isso, né? Aí ele continua falando assim, ó, e é por isso que ele fala, Paulo falou, é por isso que Paulo, ele continua falando assim, mas está escrito, olhos em inglês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda entrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele fala aqui em seguida, depois a coisa mais maravilhosa aconteceu entre os versículos 9 e 10. Existe uma mudança de alianças aí, de alianças, uma mudança de alianças. Olha o que 1 Coríntios 2, 10 e 11 fala. Mas Deus as revelou a eles
para nós, pelo seu Espírito, porque o Espírito busca, esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, porque o que o homem sabe são as coisas do homem, né? Não, o que o homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está dentro dele. Até assim, as coisas de Deus nenhum homem conhece, mas o Espírito de Deus. Então ele revela para nós, né? Aí ele segue falando isso, que o Espírito Santo, ele veio lá do céu para resolver o maior mistério de todos os tempos. A missão dele era pegar a sabedoria de Deus, olha que lindo isso que ele fala, e essa mesma sabedoria que estava escondida em Deus, em mistérios, desde antes da fundação do mundo, ele pegar essa sabedoria e revelá-la para nós. E é isso que ele faz. A gente ora em línguas, medita na palavra, ele faz isso, ele vai revelando, vai fazendo uma transferência, um download do céu, um download da mente de Cristo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele não fala as coisas dele mesmo, mas o que ele ouve, ele fala. Então ele pega de Cristo a mente dele e implementa em nós, vai fazendo download. É lindo demais. Depois ele fala o link, né, a ligação que existe entre línguas e conhecimento revelado. Ele fala, ao estudar e meditar em todas as epístolas de Paulo, eu descobri um link, uma ligação comum entre o conhecimento revelado que Paulo entendeu e estabeleceu na sua vida e algo que ele fez, né? Depois ele fala em 1 Coríntios 14, 18, ele fala, eu agradeço a Deus que eu falo em línguas mais do que vocês todos. Ele falou isso, né? Aí ele fala, você pensa que foi uma coincidência? Coincidência que, número 1, Paulo operou em mais conhecimento revelado do que qualquer pessoa na época dele, né? E que, número 2, ele orou em línguas para edificação pessoal mais do que qualquer outra pessoa cheia do Espírito Santo, né? Na igreja de Corinto. Aí ele falou assim, não, isso não é uma coincidência. Eu posso garantir a você que não foi uma coincidência. Então, eu acredito que esse capítulo, esse livro inteiro, né? Esse capítulo 6 vai ser muito top. Você vai amar também. Cada capítulo desse livro é muito bom. Aí ele fala que existe uma ligação espiritual entre línguas, orar em línguas e conhecimento revelado. Aí ele diz, como eu disse antes, as línguas é a linha divisória, é o divisor de águas entre aquelas pessoas que andam nos milagres e aquelas pessoas que não andam nos milagres. Porque a oração em línguas e palavra é a fundação, né, dos dons de Deus que a gente falou, dos dons, das operações dos dons, das funções, a gente falou isso, né? Então ele fala isso, que é por isso que isso também parece ser além, né, e também a linha divisória, a linha que divide as pessoas que têm conhecimento revelado e as pessoas que não têm conhecimento revelado. Aí ele fala sobre Paulo, ele passava hora após hora, comunicando os mistérios de Cristo diante de Deus. E Deus respondeu suas orações, trazendo ele para a plenitude do seu chamado divino como um apóstolo para os gentios, como ele fez a revelação de Cristo nascer, né, no espírito dele. Então, muito do que Paulo orquestrou na fundação para a igreja de Coríntio, né? Na igreja primitiva. Então, orar em línguas e meditar na palavra foi a fonte de revelação de Paulo, que Deus usou ele, né, para estabelecer. Gente, é maravilhoso demais isso. Aí ele falando mistérios divinos, né? Nós falamos, os mistérios divinos vão sendo, quando nós oramos em línguas, nós estamos orando os mistérios divinos. Nós estamos declarando esses mistérios. E aí Deus vai e revela para nós. É muito lindo isso. É maravilhoso demais. Depois ele conclui essa parte falando, você vê quando o Espírito Santo é capaz de expressar esses mistérios através do seu Espírito, eventualmente eles se manifestarão no seu entendimento. Então a gente segue com fidelidade, orando em línguas, meditando na palavra. Esses mistérios vão sair do Espírito e vão passar para o entendimento. Eles vão comunicar, não vão sair do Espírito, ficam lá, mas eles vão comunicar o nosso entendimento. As línguas literalmente liberam o Espírito Santo para mover na nossa mente com conhecimento revelado. Olha que lindo, é o maior terapeuta que existe. Ele dá insight, né? Você fala, uau, eu percebi isso, uau. Essas coisas não tem como a gente perceber com o nosso intelecto, são insight, conhecimento revelado, sabedoria, entendimento de coisas espirituais. É lindo demais isso, é muito lindo. Aí ele conclui essa parte falando, é por isso que o diabo removeu as línguas de 3/4 da igreja, de uma boa parte da igreja, né? É por isso que é muito mais fácil para os crentes serem enganados por essas doutrinas que seguem mudando, né? Doutrinas enganosas, né?
Porque eles foram separados daquela coisa do que mais ensina, do mestre, que é o Espírito Santo. Se eles não estão orando em línguas, eles não estão sendo treinados pelo Espírito Santo, eles não vão conseguir discernir, né, o certo do errado, a doutrina certa da doutrina falsa, né? Então ele fala, é muito maravilhoso. Aí ele fala em 1 João 22:7, ele fala: mas a unção que você recebeu dele habita em você e você não precisa que nenhum homem te ensine. Mas a mesma unção te ensina em todas as coisas. E é verdade. E não é mentira. E até mesmo... E assim como ela te ensinou, você habita nele. Então, obviamente, nós precisamos dos mestres, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores. Não é que a gente não precise de pessoas. Deus estabeleceu a igreja com esses ministérios para nós aprendermos com eles, né? Nós aprendemos. Porém, por exemplo, eu tô aqui compartilhando esse vídeo com vocês agora, né? Compartilhando alguns versículos, compartilhando esse estudo do Dave Robertson, mas não sou eu que estou ensinando vocês. Eu estou compartilhando, quem está ensinando é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar para você, você não consegue entender o que eu estou falando, você não consegue receber. Então nós vamos aos cultos, nós temos que ir aos cultos, assistir as pregações ungidas, ler livros que edificam, livros bons. Nós temos que nos expor à unção que está disponível na vida dos ministros que Deus levantou na igreja. Não tem como eu pegar minha Bíblia e vou pro mato aprender só eu e Deus. Não, Deus não criou a igreja assim. Ele criou de uma forma que nós aprendamos uns com os outros. Porém, a fonte de ensino não são as pessoas, né? Primeiro que os ministros estão ungidos. Eles estão sendo operando, né? Deus me ungiu. Tem uma unção aqui disponível. E ele me usa para ensinar. Mas não sou... Então, a fonte do conhecimento... Se o que eu tô trazendo para você é bom, veio de Deus. Se for ruim, veio de mim, não recebe, né? E tudo que a gente fala aqui, confere com a palavra de Deus, né? Então, assim, o que eu aprendi, tô aprendendo com Deus, aprendendo com os ministros, aprendendo a unção disponível na meditação, o Espírito Santo revela. Então, aí eu trago para você. E aí, você fazendo a mesma coisa, você ora em línguas, você busca na palavra, você presta atenção, você anota, você confere com a palavra, o Espírito Santo vai ministrando em você. Eu tô falando várias coisas aqui e o Espírito Santo tá ministrando coisas específicas na vida de um, na vida de outro, coisas específicas que eu nem tô falando. É maravilhoso demais como ele opera, né? Então ele faz assim. E aí essa unção que tá dentro de nós é que nos ensina todas as coisas. Então nós nos expomos aos ensinos, nós vamos aos cultos, nós lemos a palavra e o Espírito Santo vai ensinando. Ele vai ensinando, ele vai ensinando. E a gente vai recebendo o alimento do céu dia após dia, hora após hora. Quanto mais intenso você for, mais você vai receber. É muito bom, né? Ele fala... À medida que eu orava os mistérios divinos, dia após dia, todos os dias, Deus respondeu minhas orações, me ajudando a entender melhor a mente de Cristo, né? A palavra de Deus começou a ficar viva para mim. Ela começou a ficar viva para mim, né? E isso, ele fala, isso, meus amigos, é uma parte importante da edificação. A palavra vai sendo revelada a nós. Vai sendo revelada a nós. É muito maravilhoso demais isso, né? Ele fala, quanto mais você ora em línguas, mais você faz o download de mistérios divinos dentro do computador, dentro do seu espírito. É lindo demais, né? E aí quando o Espírito Santo instala dentro do seu espírito, né, e libera a revelação, aí você começa a entender a mente de Cristo. Aí você viu aquele versículo várias vezes, 20 vezes, 30 vezes, na 40ª vez aquele versículo fica vivo, você fala, uau, eu nunca vi isso antes. Você já tinha visto isso antes, mas o conhecimento revelado chegou agora. É muito lindo isso, né? E eu vou concluir com a profecia que ele faz no final de cada capítulo, né? Essa profecia é assim: se ofereçam como sacrifícios vivos, através do Espírito Eterno, diz o Espírito da Graça. Porque eu desejo, nesse dia, que você não fique conformado com o mundo, com os seus sistemas, né, o sistema do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar a boa, aceitável e perfeita vontade que eu separei para você desde a fundação da terra. Ou que você possa entrar nas delícias do meu espírito, no lugar precioso de comunhão comigo, onde como é que é? Que os entendimentos estão ali, onde eu convido você para ter comunhão comigo, onde as coisas são vistas através dos olhos do Espírito e do seu entendimento, e o seu entendimento é carregado com o meu entendimento. Meu Deus do céu, o seu entendimento é carregado com o meu entendimento, diz o Senhor aqui nessa profecia, lindo demais.
Ou eu gostaria de falar para você que nesse lugar secreto do Altíssimo habita o entendimento e o poder para a sua transformação. Portanto, ore e utilize as forças e o poder do Espírito que está dentro de você. E ore, se edificando, para que você possa entrar. É lindo demais isso, né? Então eu queria deixar para você essa mensagem hoje, no capítulo 6, né? A fonte de revelação de Paulo vai te agregar bastante valor. Confere com a palavra, faz anotações. E se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, eu quero encorajar, se você também nunca recebeu batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma mensagem agora em áudio, bem rapidinho, onde você terá a oportunidade de fazer isso e ter sua vida transformada, primeiramente passando da morte para a vida e começar a ter o seu espírito edificado através do batismo com o Espírito Santo, e você segue crescendo em Deus, e nós queremos continuar ouvindo os testemunhos de vocês, porque é maravilhoso demais. Então eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso, como o Salmo 91 fala, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então Deus abençoe todos vocês. Nós estamos de volta amanhã, dando continuidade a essa série I Love You. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua, e também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês
sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. A decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração. Se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições, de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.